puxa vida, na verdade o que nós abrimos aqui para vocês neste EPL é só mais uma etapa de tudo que a gente vem fazendo na IBC já há mais de 10 anos. Uma espécie de reposicionamento da igreja. Saímos de uma igreja focada em eventos para uma igreja focada no encontro. Saímos de uma igreja mais organização, e nunca deixamos de ser, para uma igreja mais organismo, orgânica. Quando você tem organização, quando você se especializa em eventos, em administração, ministérios, todas essas coisas muito interessantes e úteis, e Deus usa ao longo da história. Mas é impressionante como a gente tende a, num certo sentido, idolatrar a forma, e nos esquecemos ao longo do tempo do conteúdo. A forma, o formato, o evento, o encontro. Vocês se lembram, acho que alguns anos atrás aqui no EPL, um texto que a gente usou numa das pregações aqui, que era o Repensando a Igreja. E a gente começa lá no Éden, né? Não tinha nada, só o homem e Deus, pronto. Aí vem uma série de coisas ao longo da história e no final é voltar para lá. Só o homem e Deus, pronto. Então, toda a estrutura dada por Deus no Velho Testamento para fazer com que o povo pudesse direcionar a sua adoração a Ele, toda essa estrutura, ela perde a razão de existir quando a gente entende a essência. Tudo que Deus quis era só isso aí. Só isso aí. Só que ao longo do tempo, a gente como igreja, a gente vai valorizando demais as estruturas. A gente valoriza a estrutura, a gente valoriza a hierarquia, a gente valoriza a questão do poder, né? Eu estava compartilhando com um pastor ali agora há pouco, dizendo, não é que eu não saiba usar a estrutura, usar o comando e o poder, né? Aquela bolinha que fizeram aí, eu sou a pior espécie lá de cima. Eu sei exatamente o que é enfileirar, dar ordem, comandar, não depender. Eu sei o que é. Mas ao longo do tempo nós tivemos que ir fazendo uma opção como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que Jesus apareça e a estrutura desapareça. Importa que Jesus seja o centro e não as atividades da igreja. E eu me lembro usando o texto de Babel. Lembra de Babel? Babel é a tentativa humana de religar o homem a Deus por meios próprios. Eu construo um templo, eu construo uma torre, nós vamos fazer algo, e neste algo, neste lugar, nessa estrutura, seja o culto, seja a escola bíblica, seja isso, seja aquilo, você reconecta o homem com Deus. Lê do engano, besteira, vaidade humana. É tanto que Deus vai lá, Ele não destrói, mas Ele confunde e espalha toda aquela estrutura. E uma das coisas que o texto revela ali é que o homem não só quer fazer com suas próprias mãos a estrutura para religar o homem a Deus, mas ele quer fazer o seu nome célebre. Porque toda vez que eu foco na estrutura, foco no evento, foco no culto, foco no templo, foco no lugar, foco no culto, foco na libertação, no momento da cura e tarará, o homem entra. Ele entra como o mediador, sou eu. Eu sei o que é isso. Ao longo desses últimos 10 anos, nós temos pago um preço muito grande. Porque muitos até já buzinaram no meu ouvido, como buzinaram lá no começo. O que é que você está fazendo aqui no Nordeste? Seu lugar é lá no Sul. De lá você pode construir uma grande denominação, ter um império de ministério.
É o diabo, né? Obrigado aí. E depois a gente vai para aquele lugar no Ancuri, né? Eu ouvi todas as preleções, mesmo quando eu estava na fisioterapia aí, ligado na pobre da fisioterapeuta, teve que aguentar eu ouvindo o culto aqui. O pastor Carlinhos, né? Preciosidade. Ele diz, olha, a igreja teve coragem de sair do Meireles, da Aldeota, e ir lá para o Ancuri, no lugar onde as coisas não acontecem do ponto de vista da infraestrutura, do cuidado com a saúde, cuidado com a educação, onde as facções dominam, e a gente está lá cercado. O que essa igreja foi fazer lá? O diabo já me disse há muito tempo, através de bocas, vocês vão decrescer, vocês não vão crescer aí. O que ele está dizendo é, se você quer números, se você quer ser bem sucedido, se você quer realmente conquistar a cidade do ponto de vista da visibilidade, não é esse o melhor lugar. E aí você tem uma outra coisa, é quando você começa a pregar a verdade do Deus da Bíblia. Ainda bem que esses indivíduos aí, acho que não sei, foi o tal do preto no branco, inventaram uma música que ajudou um bocado. Se eu encontrasse esses irmãos, eu ia beijar os pés dele. Mas vocês ajudaram. Né? Porque vocês mostraram, através da música, a simplicidade de que se Deus cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele continua sendo Deus. Acho que não foi nem o preto no branco, é um outro aí, né? Que eu confundo tudo. Ninguém explica Deus, é o preto no branco, né? Hã? Delino Marçal. Pronto, esse cara aí. Aí o povo começa a cantar, acha a música bonita e vai engolindo uma teologia que ele não acredita. E a gente vem tentando, através da palavra de Deus, né, na comunidade, dizer, gente, andar com Deus não é assim, andar com Deus não é assim. O pastor Carlinhos disse uma frase tremenda, e eu experimento isso todo tempo. Nesses dias que eu tenho andado mais junto de pessoas carentes e atendido algumas causas pessoalmente, porque a igreja está fazendo isso, a IBC faz isso. O Luizão que veio aqui dar o testemunho e fazer a declaração de amor, né? O Bezerra ali, em pé ali, ó, anda nos presídios, lidando com as facções, olhando para a cara dos criminosos, né? Luizão entrando lá nos becos, conversando com o governo paralelo, né? Para a gente chamar do nome mais bonito. Aí eu me encosto de vez em quando nessas situações e abro minha boca, a imprensa vem e filma. Aí eu começo a dizer coisas que tem a ver com o que a Bíblia diz, né? Que nós fomos chamados por Deus para darmos voz a quem não tem voz. E não demora muito, eu começo a ouvir recados. É melhor você calar a boca. É melhor você parar de falar. Porque senão você vai ter um lugar reservado rapidinho ali no cemitério X. Porque é assim. É assim. Sempre foi assim. Mas quando você prega esse tipo de mensagem, que você tem que encarnar a verdade mais do que pregar a verdade, aí você começa a perder plateia. Aí os irmãos chegam lá da pastor, percebeu que está ficando vazia aqui a igreja? Você acha que eu vou mudar minha forma de ser? Mudar a mensagem para atrair pessoas? Lembra Jesus, como é que ele terminou? Todos. Lembra Paulo? Não teve outra coisa excelente que Deus permitiu esses dias, foi o filme do apóstolo Paulo. Que inspiração para a minha vida. Se você não viu ainda, veja, foi a melhor coisa que eu já vi. Melhor do que a paixão de Cristo, pronto. Do ponto de vista da precisão bíblica. A paixão de Cristo não é porque eu estou dizendo que Paulo é melhor do que Cristo. Não é porque eu estou dizendo que o que Paulo fez é mais importante do que a cruz de Cristo. Nada disso. Mas do ponto de vista plástico, do ponto de vista da precisão da palavra, a paixão você já sabia, você sabe o que ia acontecer. Aí o cara joga... Jesus foi tão estraçalhado que passou do ponto, né? Aí o cara usa lá o ketchup. Emoção, foi legal, foi bom, mas o apóstolo Paulo não. O que eu vi naquele filme?
A vida focada e o filme focado num buraco, numa prisão. E está o homem lá numa prisão. O que é que vaza da boca dele? Palavra de Deus, pura. E aquela pulga, aquele homem fedido, ele consegue mexer com o Império Romano. Os crentes totalmente destituídos de tudo, não possuíam nada, estavam num lugar escondido, em Roma. Eles conseguem abalar o Império Romano. Né? Priscila, aquela mulher que tem a oportunidade de morar no Canadá, nos Estados Unidos, porque aqui está violento. Ceará está doido, que é louco. Sai daqui, meu, vamos embora para a Europa, vamos para qualquer lugar para a gente poder dar aos nossos filhos o conforto, para dar aos nossos filhos o futuro, hein? Vamos embora. Priscila, sai daqui. Ela disse, não, eu amo essa cidade, Deus ama essa cidade. Aqui é onde Deus quer me usar. É aqui. Oxe, eu me vi naquilo ali todo tempo. Eu podia estar em outro lugar no planeta, muito seguro, muito tranquilo, cuidando da minha aposentadoria. Mas não. Deus está aqui de uma forma especial, nos usando e querendo que a igreja cresça e floresça aqui mesmo. Né? Então, não é simples. Eu queria dizer para vocês assim, né? Então, o que nós fizemos todo esse tempo? Estamos ouvindo Deus. Quer dizer isso, nós estamos trazendo você para aquilo que é a essência. Anos e anos e anos, como pastor de igreja tradicional, eu vi pastores dizendo, olha, vamos estimular a leitura bíblica anual. E o povo começava 100 pessoas lendo e terminava 10 que leu a Bíblia toda. Levanta a mão, quem leu a Bíblia toda? O pobre do pastor, que seguiu a bússola. O pastor Zé Edson fez isso durante um tempo aqui na comunidade, meia dúzia de pessoas. Mas o programa continua, e você faz um excelente culto, você tem o louvor, você tem as luzes, tem tudo certo, para atrair o povo para um evento. Para que naquele evento o iluminado propicie o encontro. E a gente decide quebrar as estruturas, inverter a Babel desgraçada dessa herança romana que nossos cultos, nossos templos, nossa linguagem, ela tem uma herança romana, doentia e completamente distante daquilo que foi o cristianismo nos primeiros séculos. Então você não só deve pregar a verdade, mas você também tem que destruir os postes ídolos. Quais são os postes ídolos para muitos de nós? O encontro de casais. Poste ídolo, a escola bíblica dominical. Queria achar o cara que inventou esse negócio. Abençoado, porque fez certo, na época certa, no tempo certo, com propósitos certos. Mas nós fizemos da escola bíblica dominical um Deus, um totem. E aí a gente começa a lutar contra isso e dizer, ninguém estuda Deus. Droga! Ninguém estuda Deus. Ridículo! E nós não precisamos exaltar meia dúzia de mestres. Por quê? Porque o acesso à verdade e à revelação está disponível para todos nós, todos. Aí você diz assim, cara, você tem um Espírito Santo com você, leva ele. Você precisa de escola, de um mestre. O mestre não é para te ensinar conteúdo, é para te ensinar a andar na presença de Deus e depender dele. É para estimular você a ir buscar. Não é vender o peixe, é te ensinar a pescar, está entendendo? Eu vou falir, porque eu sou vendedor de peixe. Então o pastor vai falir, porque vai ficar falando sozinho. Porque o povo, na essência, nem precisa vir mais ao culto, é verdade. Lembra do Nando dando desafio? Vá para casa e diga que domingo que vem não tem mais culto. Acabou o cristianismo? Acabou nada. Acabou se o povo não for treinado a reconhecer que Deus está com cada um de nós, onde quer que a gente esteja, e que o autor das Escrituras
está com você. A gente diz isso, a gente pensa isso, a gente fala nisso, mas nós não pagamos o preço. Qual é? Paga o preço o quê? Fecha tudo isso aí, fecha, para. Tem mais não. Hã? Eu vou para aquela outra igreja, porque lá tem a escola bíblica dominical. E na cidade, parece que o que a gente faz passa muito rápido. Você põe um tema aqui, daqui a pouco está nos muros por aí. Alguém descobre que a igreja tal parou isso, o outro diz, a oportunidade agora é essa, vamos enfatizar. A partir de hoje nós temos escola bíblica dominical com estrelinha para os crentes. Prêmio no final, para quem frequentar todas as classes. E vocês entendem o que eu estou dizendo aqui? Não é, escola bíblica não está errada. Mas deixou de ser um complemento, um momento de partilha. Sabe quando você diz assim para os meninos, vão para casa, façam o dever, estudem, depois nós vamos discutir a matéria aqui na sala, tá certo? Deixou de ser isso há muito tempo. Aliás, em muitas instâncias nunca foi assim. É um mestre, você arruma grupos dentro da igreja, o que acontece? É o cara que preparou a lição, e ele não consegue, ele não quer liderar, porque ele não tem tempo de preparar a lição. E aí os membros vão para a reunião para quê? Para comer bolacha, biscoito, bolo, suco e ouvir o mestre. E aí tem os caras mestres, tem os grupos que fazem assim, eles fazem a reunião e chamam a maestrina, o maestrino, o apóstolo, o profeta para trazer a palavra. Como assim? Aí você inventa um negócio chamado mapa, só para facilitar. E diz assim, nós vamos nos reunir aqui. Se Deus falou com você, abre a boca e fala aí. Se Deus falou com você, abre a boca e fala. Se você não falar, ninguém fala. Não tem nada que falar aqui. Vou ficar olhando um para a cara do outro. Aí a turma não gosta, porque, não, ele está me impondo um dever de casa e eu não vou, não faço, não vai. Aí você tem que lutar contra essas coisas. Percebe? Deus está falando e nós estamos ouvindo, indica que nós temos que democratizar o acesso a Deus. Desculpa aí, mas nós estamos dando a senha para todo mundo. Entendeu? O favelado, desdentado, ignorante, ele está dizendo que agora ele tem acesso, ele começou cheirando a Bíblia. Depois ele começou entendendo e lendo a Bíblia. E Deus fala com ele, fala com o intelectual, fala com o professor, fala com todo mundo. Acesso direto para uma relação que é pessoal. Não podemos amar mais o livro do que o dono do livro. O acesso é pessoal, é intimidade. Então, presta atenção aí. Você vai para casa como homem de Deus, como mulher de Deus. Se você tem responsabilidade sobre qualquer área na sua comunidade, volte para lá e saiba, você tem totens e ícones lá que vão chutar contra, eles vão lutar contra. Então, nós aqui na IBC decidimos fazer duas coisas. Primeiro, vamos ensinar o caminho da verdade e vamos botar no chão os ídolos. Arrebenta com eles, paga o preço. Porque aí o caminho fica livre para a gente reconstruir, construir. Então, não é fácil. O que eu faço com tudo isso aqui? Legal, vou lá para a intimidade. Aí chega no domingo, você chama chama o prédio de templo, chama o prédio de santuário. E tudo aqui contribui, né? Alguém disse assim um dia, lá na EBC, pastor, é legal, porque a gente fica lá no último, o senhor fica bem embaixo assim. Mas na maioria dos cantos, nós estamos onde? Em cima, né? Aí. É o cara, é a pessoa, é a unção, é o poder, é o dia da libertação, é o dia da cura, é o dia da unção, é o dia do fogo. E aí se eu anunciasse um negócio desse, aquela tenda ia ficar cheia toda semana. Mas é isso que Deus quer? Não. Deus está dizendo, eu estou com você lá. O fogo é lá, na sua casa. O fogo é lá. Seu trabalho, o fogo é lá. Aí você se reúne para celebrar com seus irmãos. E sim, pode descer fogo do céu também. Deus pode fazer, claro. Mas essa não é a essência. Nós não estamos aqui para isso. Jesus não construiu nada. O que ele construiu? Nada. Então,
Tem dois textos que eu queria deixar com vocês e uma leitura de um capítulo bíblico a despeito dessa música que nós cantamos aqui, né? Pra gente, queria ouvir vocês um pouquinho. Provérbios 3:32 diz: o Senhor abomina o perverso, mas os justos, os seus filhos, com eles, a eles o Senhor trata com intimidade. É muito legal isso. E Johan tocou nisso, foi tão precioso ouvir todos eles, né? Não tem mais nada que dizer, não tem nada que complementar, estou só revendo. Não é tanto o esforço que você vai fazer, é o fato de que Deus se apresenta mesmo, Ele está aí todo tempo. Ei, está me vendo? Então diz que Ele abomina o perverso, mas aos seus Ele trata com intimidade. Essa palavra intimidade é a palavra que tem a ver com familiaridade. Em alguns textos é até traduzido como se fosse assim, o sofá, o divã, o lugar onde você senta para bater papo, para ter intimidade. Os psicólogos podem até usar esse termo aqui, é um termo hebraico chamado sod. É o círculo de intimidade. Algumas versões traduzem até por divã, poderia traduzir pelo divã, onde ele senta para te ouvir. É o círculo familiar de intimidade. E Amós 3:7 diz também o seguinte: o Senhor, o soberano, Ele não faz nada sem revelar seu plano na intimidade aos seus profetas. Né? Somos nós, são vocês. Então, familiaridade pressupõe intimidade, conhecimento, conexão, seja onde for e como for. Quem é íntimo é íntimo. Aqui definimos intimidade como pessoa, não doutrina. A doutrina deve nos conduzir à intimidade. E é isso que nós estamos buscando. Não é intimidade com regras ou normas da religiosidade. Tampouco com o livro. Estes são acessórios, porque as Escrituras revelam quem Jesus é. Pessoa. Por isso que é importante meditação, estudo. Então, intimidade com Deus é fundamental para quem se coloca como um instrumento para conduzir a igreja à presença de Deus. Então, a intimidade pressupõe a presença de Deus e do fiel, né? Daquele que busca a intimidade. Porque, que interessante. Deus é onipresente. Então, onde é que Ele não está? Não existe lugar onde Deus não esteja. Deus está, inclusive, no inferno. Porque nenhum demônio, nem o diabo, subsiste sem a palavra criadora de Jesus. Entende isso? Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, inclusive o diabo. Que interessante, né? Não, Deus não está lá, não. Eu é que não quero estar lá. Mas até o mal é sustentado pela presença do Deus Criador. Então Deus está em todo lugar. Que história é essa? Aí o Novo Testamento vem com uma revelação fantástica, quando Paulo diz em Colossenses 1:27, que Ele nos deu a conhecer as riquezas da glória, esse mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em nós. Qual é a diferenciação de tudo isso aí, para chegar à leitura do texto que eu quero fazer com vocês? É que Deus, embora esteja em todo lugar, a sua presença em determinados lugares é para condenação. Em outros, salvação. Em alguns lugares Ele se apresenta e a sua presença ali se revela como uma espada que mata. Mas também a mesma presença se revela em alguns lugares como aquele que dá vida, restaura, refaz. Então o inferno eterno
será a presença eterna de Deus, levando condenação a quem não creu em Jesus como Senhor e Salvador. E o inferno não pode ser um período, é eterno. Condenação eterna, João 3,36, né? Condenação eterna. E a vida é também vida eterna. O mesmo Deus que aqui condena, o mesmo Deus que aqui dá vida. É como a palavra. A mesma palavra que condena, a mesma palavra que dá vida. É como o sol derrete e endurece. Derrete a manteiga, endurece o concreto. Mesmo sol, mesmo raio, mesma coisa. Faz numa coisa, no outro outra. Existe uma palavra que o pessoal aqui já sabe que eu cito demais, né? Que é o termo visitação. Deus estava lá, mas ele diz assim: eu visitei aquele povo e consumi. Aí daqui a pouco ele diz: eu visitei a estéril e ela deu a luz. A palavra pacada, visitação. Então significa isso, Deus está todo o tempo. Mas aquele que é íntimo de Deus percebe uma manifestação diferenciada de Deus para aquele momento, para aquela hora, para aquela caminhada. Por isso ele diz: eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Tem dúvida? Então não há nada que você e eu possamos fazer para termos mais de Deus em nós. A gente até canta. Tem cânticos que eles são teologicamente ridículos, né? Do tipo assim: vem sobre nós o Espírito Santo. Entendeu? É como você está namorando aqui e começa a cantar: vem minha amada, pode entrar. A pessoa vai olhar e dizer: como? Eu não estou aqui? Está chamando quem? Desculpa. Então, é força de expressão, é linguagem poética, e eu entendo. Mas é bom que você, na sua razão, consiga compreender: não se põe mais de Cristo em nós do que nós já temos. O Macorde nos ensina muito sobre isso, não é não? Nossa satisfação está em Cristo, e Ele está em nós, eu neles, eles em mim. Percebe João 17? Não dá mais. O único problema que eu tenho é não perceber que Ele está. É a minha ignorância. É você ter tesouro e não saber que é dono e herdeiro daquilo tudo, e vive como um ignorante que não tem poder algum. Entende? Fundiu aí a cabeça? Não. Estou vendo fumaça saindo aí, né? Por isso que Jeremias 23:13, né? Aliás, 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então eu quero ler Êxodo 33 com vocês, porque aqui é um texto fantástico, aqui é fantástico. Que lindo isso aqui. Muito lindo. Eu vou ler na nova versão transformadora. Aqui é o Moisés foi no Sinai, subiu, falou com o povo, aí o povo pegou, Moisés estava demorando demais, e bezerro de ouro, na verdade, a incredulidade, né? Usou seus aparatos e adereços para construir um ídolo. Vocês já sabem a história. Aí Moisés está lá no EPL 2018. Aí o Senhor disse para Moisés: vai, põe-te a caminho de volta para Teresina. Né? Volta lá, certo? Põe-te a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Vai. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra aos seus descendentes. Deus está dizendo: pode ir, Moisés, vai lá. Aí ele diz assim: Deus, enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus e os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus.
Aí Deus disse: eu vou mandar um anjo na frente. Esse anjo vai sair varrendo tudo, vocês não vão nem perceber. Quando chegarem lá, vai estar tudo destruído. Oh, glória! Coisa linda, né? Poderosa. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês. Como assim? Imagina Deus dizendo: eu vou no caminho aqui, daqui para Teresina, daqui para Recife, daqui eu vou. Mas vou mandar um anjo vai na sua frente, vai te livrar, não tem greve de caminhoneiro que lhe pare, não tem prego na estrada, mas eu não vou não. Pois vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu acompanhar vocês, certamente eu os destruiria ao longo do caminho. Naquele contexto veterotestamentário, né? E se aplica hoje também, não fora pelo sangue de Jesus, nós estaríamos consumidos. Teríamos sido consumidos. A gente não entende isso. A gente acha que os pecados do Lula, do Cunha, do Zé Dirceu, né? Esses caras merecem morrer a qualquer momento. A gente não. A gente não se apercebe que é o sangue de Jesus que impede que a glória de Deus nos mande para o inferno pelos pecados que eu cometi já hoje. Aí ele diz: se eu os acompanhar, eu os destruiria. Quando o povo ouviu essas palavras severas, o que é que o povo fez? Chorou e deixou de usar seus ornamentos. Pronto, se despiu, tirou tudo. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Que coisa, né? Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar seus ornamentos. Os mesmos que eles usaram anteriormente para construir o bezerro de ouro. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento a certa distância e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Moisés fez um cantinho para ele lá, sua solitude. E quem quisesse alguma coisa de Deus se aproximava, e Moisés era uma espécie de sacerdote daquela época, né? Falava a Deus em nome do povo, e falava por Deus ao povo, sacerdócio, ou sacerdote e profeta. Aí, sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé. Só que cada um junto à entrada da sua própria tenda. Tipo assim, o que é que vai acontecer? O que será? E eles observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Já pensou o povo olhando aquilo de longe? Que cena! E quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se curvava em respeito e adoração àquele fenômeno. Muito lindo. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Intimidade, né? Face a face, intimidade, como um amigo. E essa palavra face a face, obviamente, Deus não tem rosto. Indica a proximidade, o grau da intimidade dessa revelação. É, portanto, um antropomorfismo, né? Você traduz o divino em linguagem humana, e você entende, e dá o devido desconto, né? Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Aí, olha aí. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste quem enviarias comigo.
O Senhor falou de um anjo. O Senhor falou de uma força, de um poder. O Senhor falou que eu conquistaria tudo, que daria tudo certo, que eu seria curado, curaria, que eu seria liberto e libertaria. Então, todos os atributos dessa coisa da intimidade com Deus estavam à disposição de Moisés. Mas ele não estava interessado nisso. Ele estava interessado em quem. Entende? Não é no poder, não é no que Deus pode lhe dar, não é o bombom que o teu pai vai trazer, é o teu pai, hein? Quando o papai viaja, ele traz um brinquedo, aí você corre na porta e diz assim: brinquedo, finalmente. Ou você corre, abraça o pai: estou com saudade de você, pai. Depois você vai pensar no brinquedo. Difícil, né? Eu tenho 2 filhas, 4 netos, né? De vez em quando eu viajo e tal, e vou voltando. E não é fácil não. E às vezes eu fico falando dessas coisas, mas na hora do vamos ver mesmo. Trouxe o presente. E aí nós fazemos a mesma coisa com Deus, né? Então, quem? A pergunta dele. Quem? Quem enviarias comigo? Declaraste: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Moisés disse: você não disse que é meu amigo? Você não disse que me conhece pelo nome? Então, se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor. Olha Moisés, diante do Deus onisciente, falando com a manifestação da glória, e ele continua insistindo, querendo mais. É muito lindo isso. E continue a contar com teu favor, e lembra-te de que esta nação é teu povo. Aí o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Já pensou? Dá para ir para algum lugar se o Senhor não for com a gente? Hein? Entende? Você tem esse anseio de Moisés? Você ensina o seu povo a ter essa audácia de dizer: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. É lindo. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor. Ele chega a brincar com a reputação de Deus, ou desafiar a reputação de Deus. Nós não somos teu povo. Como é que as pessoas vão saber que nós somos teu povo? Para muitos de nós bastaria o nome, o livro, a tenda, o prédio, a escola, para que soubessem que nós somos povo de Deus. Moisés está dizendo: não é isso que nos diferencia dos demais, mas é o fato de que o Senhor está conosco. Se Deus está conosco, esse aqui importa, isso é o que importa. Ai, lindo isso. Se não nos acompanhares como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Aí Moisés não para aí. Moisés disse: então peço que me mostre tua presença gloriosa. Mais. Eu não sei se era dúvida, se era curiosidade, ou se era insatisfação. Ainda não está suficiente, né? O cabod divino. E o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, anunciarei diante de você o meu nome, Javé, Jeová. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo.
Deus ainda está dizendo, lembra, eu sou Deus. Você é criatura, você não suportaria toda a dimensão do meu ser, Moisés. Fica aí na tua, hein? Aí Deus diz assim, fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Cheio de simbolismos, né? O que é que significa isso, hein? Para mim, a grande lição desse texto é: Senhor, eu quero ter essa ousadia e essa sede de Moisés. Nada mais importa. As vitórias prenunciadas, a fama de ser o grande mediador, aquele que é capaz de conduzir as pessoas à presença de Deus, isso não me importa. Eu não vou sair daqui se o Senhor não estiver comigo. Hein? Eu não quero glórias, porque a glória tem que ser sua. A maior glória é te ter, te conhecer, andar contigo. E é assim que a gente tem que, tudo que nós fizermos tem que ser avaliado à luz desse objetivo maior, que as pessoas cresçam no conhecimento, na intimidade, não conhecimento de saber, mas de andar, de apreciar, de presenciar, todo o tempo, em tudo, em cada detalhe pequeno, em cada besteira. Basta você estar claro, vivo e ativo, porque Deus está em todo lugar, está nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Ele está no trovão, mas Ele também está no sussurro pequeno. Ele está na saúde, Ele está também na doença e na limitação. Ele está lá com você todo o tempo. Mas é preciso criar esse sentimento, né? Essa busca, essa coisa de perceber a presença de Deus, essa percepção. Jacó que disse isso, né? Deus estava aqui, eu nem sabia. Né? Tem umas frases legais, né, assim, dos homens de Deus, né? Porque eles são gente. Xixi, Deus estava aqui, eu nem percebi. Agora é o que eu percebi, está aqui. Então esse é o maior tesouro. E aí sim, se nós tivermos um povo focado nisso, o que acontece? Cristo começa a se manifestar na vida dessas pessoas, onde quer que elas estejam. Eu parei de contar quantos membros nós temos na IBC. Eu quero lá saber quantos. Eu quero saber o quanto do caráter de Jesus está sendo espalhado por essa cidade. E isso eu não posso contar. Para de contar. Então, se eu tiver meia dúzia de pessoas que estão sintonizadas com aquilo que Jesus ensinou e com essas verdades, é suficiente para virar a fortaleza de cabeça para baixo. É suficiente. Agora, templos, cultos, milagres, poderes, prosperidade, isso aí não vira nada, porque o Eduardo Cunha faz melhor. Não é não? Ele sabe fazer. Acaba estar preso, mas pensa no dinheiro. Sérgio Cabral, ele faz tudo isso aí. Dá dinheiro, ele faz a pessoa ser feliz, melhores hospitais, carro blindado, hein? Helicóptero, prosperidade. E tem gente vendendo isso até para crente em Cristo Jesus. Mas não é isso. Andar com Deus é outra coisa. É caráter, é vida, é Cristo em nós, é transformação, é tudo que Jesus é e mostrou. Então, esse é o desafio para o meu coração, né? O desafio para você também. Aí eu queria ter um tempinho com vocês aqui para ouvir de vocês. Toda vez que abria microfone em encontro de pastores, né? Os pastores ficam reprimidos, sentados, sem pregar, sem falar nada. Quando se levantam, dão logo um sermão para todo mundo. Mas aqui a resposta, aliás, a fala deve ser diferente, né? Eu queria pedir a você que fale na primeira pessoa, no sentido do que Deus lhe falou, né, ao longo desses dias. Muita coisa, mas talvez uma que possa servir de edificação para os demais. Deus me falou isso. E o que é que você pretende fazer a respeito? Talvez só meditar, pensar, refletir, mas talvez tenha já alguma
algum posicionamento, alguma atitude aí no seu coração, né? Então, nós vamos abrir o microfone aí para você e vamos ouvir alguns depoimentos aí, certo? Quem quer começar? O que é que Deus te falou? Ninguém quer falar nada. Hein? Vai lá atrás, tem uma irmã. O que Deus... Corre, maratonista. Bem rapidinho aí, a gente tem várias partilhas, vamos? Sou Raimundo. Oi, Raimundo. Cara, o que Deus falou comigo foi um misto, uma mesa no qual não comia nada e um moço que quer ver Deus. Com Johan, aquela mesa sem a Bíblia. E com o pastor Armando, aquele homem querendo olhar a face de Deus. O que Deus falou comigo é essa confusão que a gente precisa ter. Esse equilíbrio mental e sentimental. Eu preciso colocar alimento na minha mesa. E preciso ver a face de Deus. Deus falou isso comigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Vai, irmão, vai. Glorifica o nome dele. Às vezes o que você está dizendo não é para essa plateia, não. Eu digo às vezes para a igreja que eu não prego para povo, eu prego diante de Deus. Fale para ele. Oi, eu sou Kelone. Oi, Elo em inglês. Meu nome é meio complicado. Eu queria falar assim que o EPL para mim desde 2004, eu acho que a segunda conversão de todos os cristãos e líderes é eu deixar de ser legalista, fariseu, no qual eu era, né? Inclusive quem me converteu pela segunda vez foi o pastor Nelson. Deus usou, né, o pastor Nelson. Ao ver o de bermuda, de camiseta, de rabo de cavalo, de brinco, bandana, né? E eu repudiei aquilo. Mas quem precisava se converter era eu, e não o Nelson, né, o pastor Nelson. Hoje, eu no racha, eu perdi minha carteira, né? Aí eu corri na guarita, procurei, fui lá no campo, não achei. Eu fiquei nervoso, né? Corri e suei, né? Eu nem joguei porque eu me machuquei, né? Criei um calo, eu fiquei assim. Aí, no ônibus, os meus irmãos ficaram me procurando, cadê a carteira? Achou? Eu já estava preocupado, das perguntas que eles faziam para mim me provocavam, ficava nervoso, né? Preocupado. Aí eu sentei na cadeira, o senhor falou assim, você vai receber sua carteira na sua mão. Aí eu fiquei quietinho. Quando eu cheguei aqui, o irmão da IBC entregou a carteira para mim e me perguntou assim, você é o Yelone? Sou. Eu disse, sou. Ele, não pode, você está tão feliz, tão alegre. Você devia estar preocupado, chorando pela sua carteira. Ele não acreditou porque eu estava alegre, né? Sou eu mesmo. Então Deus é fiel. Eu ouvi, né, que Ele quer falar conosco, a gente tem que confiar e segui-lo, só isso. Amém. Oi, ali, vai lá que eu vou aqui. Eu vou ali. Há um só para a plateia toda, né? Bom dia, meu nome é Vanilde Teresina. Eu quero dizer que Deus falou comigo desde do tema. Porque assim, eu vivi por muito tempo na igreja, indo para a igreja confiando na minha força. E Deus hoje me disse que não é pela minha força. Se eu não buscar a presença dEle, nada adianta. E eu consegui, nesse encontro, me encontrar com Ele de verdade. E eu sei que tudo Ele vai resolver para mim. Ele também está aqui hoje. E foi um desafio muito grande, porque ele não é da igreja ainda. Mas eu sei que Deus vai restaurar a nossa família. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom dia a todos e a todas. Que a paz esteja com todos vocês.
Para mim foi um desafio estar aqui, porque assim que meu pastor disse, olha, vai ter um encontro de pastores e líderes, e eu quero muito que você vá. Aí eu, uma Marta da vida, né? Não posso, pastor. Ai, vai ser muito difícil, pastor. Não posso. É a própria Marta, né? Aí depois ele conversou, a gente foi para o encontro, né? Eu e minhas duas amigas que estão aqui, irmãs na fé. E a conversa, o diálogo, aí eu disse, eu vou. Vai ser um encontro, né? Quem sabe, né? E a palavra de Deus aqui no encontro, né? Veio para mim ao meu coração, buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pare, me ouça. A gente está tão cheio do nosso dia a dia, com tudo, né? Tão preocupados em resolvermos os nossos problemas, mas na verdade, nós não resolvemos os nossos problemas, porque os nossos problemas estão nas mãos do Senhor. E a gente precisa parar para ouvi-lo, porque foi aqui que eu tive um enorme encontro com Deus, e Deus é fiel na minha vida. Oh Deus lindo, esse Deus lindo que a gente serve, é um Deus maravilhoso. E eu me enchi do teu Espírito, Senhor. E eu só tenho que agradecer pela oportunidade que eu estou tendo neste momento, porque Deus é lindo. Todos digam, Deus, tu és lindo. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz a todos. Boa tarde a todos, né? Bem, irmãos, assim, esses dias que eu tenho passado aqui, né? Nós temos aprendido, né? Me revelou muitas coisas, né? Mas para mim principalmente, sim, que eu tenho que ser tardio em julgar e pronto a amar o próximo. Deus que nos mostra cada dia, né, sua presença. E para mim, né, que sou do Mafrense, moro em Teresina, Deus tem me falado tantas coisas aqui nesse encontro. Um Deus que consegue, né, me mostra que Ele faz o impossível, né, extrair de pedras uma flor. E eu creio assim que Deus tem um novo momento na minha vida e na vida daqueles que aqui vieram comigo, né? Então, eu creio que eu preciso amar mais, acreditar que só quem pode julgar é Deus. Eu não posso julgar ninguém, porque a partir de mim, que sou um pecador, eu não posso colocar, né, justificar os meus pecados no pecado de uma outra pessoa. Pelo contrário, eu tenho que amá-lo, porque assim como o próximo também, a pessoa que está ao meu lado, eu também sou um pecador. E Deus só me pede que eu possa amá-lo. Então esses dias que estamos aqui, né, que eu estou aqui, com todas as pregações, com todas as oficinas que eu participei, Deus tem me falado, né, que eu não posso estar julgando ninguém. Eu tenho que estar amando o próximo, amando aquele que está ao meu lado, amando aquele que eu conheço, aquele que eu não conheço. E mesmo aquelas pessoas que às vezes estão num mundo diferente do meu, mas Deus está lá, Deus está ali. Ele quer que apenas que eu faça a minha parte, né? Estar próximo dele, amando a ele, né? E deixar que ele, o Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, se revele, nasça como uma planta, como uma flor numa rocha. E Deus consegue isso. Eu posso até não conseguir com as minhas próprias forças, mas sei que Deus consegue isso. Então sai daqui, que o Senhor possa estar me usando onde quer que eu esteja, em nome de Jesus. Deus falou muito comigo ontem sobre preconceito, porque antigamente, se eu estivesse num encontro de pastores e líderes e visse um freio, um padre falar, eu encheria de julgamentos e de condenação. E ele veio e falou sobre a paz, sobre a integridade. E Deus falou muito forte comigo a respeito disso. E que eu posso encontrá-lo nas coisas mais simples. E hoje, com a palavra do Johan pela manhã, que eu preciso me alimentar da palavra dele,
e que eu possa ouvi-lo todos os dias, que esse encontro não seja para mim apenas mais um encontro, mas que estamos ouvindo, que eu esteja ouvindo todos os dias o que Ele está falando comigo, e que assim eu possa ser usada por Ele aonde eu estiver. Amém. Oi, meu nome é Carmen. O que Deus falou comigo foi muito forte, principalmente na fala do Johan, porque Deus está nos buscando o tempo todo. Ele busca cada um, mesmo aqueles que não querem ouvi-lo, Ele está chamando. Ele está se fazendo presente na vida de cada um de nós. E eu creio verdadeiramente que Deus está chamando meu marido. Ele ainda não se rendeu, mas eu sei que o coração dele já pertence a Deus há muito tempo, apesar dele ainda estar firme, não se entregar. Mas é como o que o Johan falou, os anjos estão subindo e estão descendo na vida dele, e ele não está se apercebendo. E eu quero clamar a Deus, como fez Eliseu, que abra os olhos dele, que abra o coração dele, para que ele se renda completamente. Eu quero dizer que eu senti profundamente a presença de Deus aqui, e que eu não saio daqui da mesma maneira. E já que a minha amiga Marília não teve coragem, eu vou contar o livramento que Deus deu na vida dela e das duas amigas dela andando de bicicleta. Quando elas vinham, antes de vir para cá, a bicicleta dela deu um problema, ela parou, as duas amigas ficaram juntas, e no sinal, logo na frente, um carro capotou e ia cair em cima dela se elas não tivessem parado. O cuidado de Deus é tremendo na vida de cada um de nós, como foi naquela história das meninas que foram assaltadas. Deus cuida da gente, enquanto a gente cuida de fazer aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, de disseminar a boa nova da salvação, aonde andarmos. Eu glorifico o nome do Senhor na minha vida, Deus, muito obrigado. Eu sei que Tu está no controle de todas as coisas. Obrigado, Deus, por esse evento maravilhoso. Sou Aragão, participando do segundo EPL. Há muito tempo atrás participei de um lá na tenda. E como o pastor Armando Bispo falou, que ele não está preocupado em encher a tenda com muitas pessoas. E eu já vi uma pregação dele que ele estava preocupado era que a palavra de Deus alcance muitas pessoas. Não está preocupado com público grande, como ele disse. Jesus começou com muita gente e foi ficando pouca gente. E coisas que ele faz que ele não sabe o que está acontecendo. Um EPL que eu participei e teve um louvor ID do Daniel, e esse ID tocou meu coração nesse ID, e eu, através desse EPL, hoje eu e minha esposa somos missionários da Amazônia, através do IPL na tenda. E o tema do nosso projeto é Jesus para com todos, baseado no tema de uma música do Daniel que ele fez, que a justiça seja como o rio. E nós usamos esse tema. E esse rapaz, eu passei tudo isso para um amigo meu lá, que era colega da igreja lá no Macapá. E no coração dele cresceu a vontade de conhecer o pastor Armando Bispo, conhecer o Daniel. E ele veio à Fortaleza, veio na minha casa e foi lá na tenda conhecer o pastor Armando Bispo e conhecer o Daniel. Hoje ele é pastor, está na Igreja Batista Lagoinha, ele montou essa igreja lá em Macapá. Mas ele tem um projeto fora da igreja, Jesus para com todos, e esse projeto nasceu no coração de Deus, mas eu levei para ele o ID daquele IPL, aproximadamente 5 anos atrás, né, pastor? Não recordo. E depois de sair, nasceu no coração dele, no meu, da minha esposa, aquele coração missionário. E através desse meu amigo, e a generosidade vai crescendo quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, e Ele mostra o caminho. E nós fazemos missões no Rio Amazonas, no Rio Xingu, através de Santarém, Monte Alegre, Portimóis, Almerim, Monte Dourado, Macapá, projetos. E nós montamos outro projeto em cima do ID também, Jesus alcançando as nações, que é uma coisa mais extensa. E já fizemos esse projeto dentro da Amazônia.
como o pastor disse aqui agora, ele quer não quer o povo ali dentro, mas quer que a palavra seja dita, que surta um efeito, que contamine os corações, de que essa palavra, que através de ações, de obras, e a fé também, porque a fé sem obras é morta. E pastor, você não sabe o que faz o IPL, você faz aqui e tal, mas creia que muita gente tem um testemunho desse, talvez não esteja aqui, estamos fazendo outras ações por assim, missões. E através daquele IPL hoje, através dessa organização que você fez, você não sabe, mas tem muitas almas sendo salvas no Amapá, muitas regiões ribeirinhas sendo alcançadas através do ID e daquele louvor que a gente botou como o nosso hino lá. Que a justiça seja como o rio, que a palavra de Deus seja levada a todas as pessoas, independente, porque Deus não faz acepção de pessoas, o grande, o rico, o pobre, o preto, o branco. Parabéns pelo seu iniciativa. Eu ando com meu Deus na... Boa tarde, eu me chamo Roberta. Na verdade, não fui eu que escolhi estar aqui hoje. Foi Deus que escolheu eu estar aqui. As pessoas que estão comigo testemunham. Em todo tempo eu resisti não estar aqui. Até o último momento eu resisti não estar aqui. Sou de Salvador. E Deus me trouxe aqui. Todo tempo eu dizia, Senhor, eu não vou se o Senhor não for. E eu não entendia o que era que Ele queria falar comigo, né? E até na minha casa, eu lavando roupa, tivemos um encontro na semana passada, e eu dizia o tempo todo, Senhor, eu não vou se o Senhor não for. E o que é que o Senhor tem para mim? Me perdoe, mas eu não estou com expectativas. Mas o Senhor faça aquilo que o Senhor desejar. E eu vim com o coração aberto para receber, mas não sabia o que é que Ele tinha para mim. E Ele disse que estava com a mesa posta, né? E que cada um pegasse a sua parte. E eu escolhi a minha parte. Hoje aqui, Deus trouxe algumas coisas para o meu coração. Eu anotei rapidinho. Prometo que não demoro. Vocês nem sempre, para vocês, dos bastidores, né? Porque por detrás dos bastidores existe todo um processo até chegar aí ao altar. Não é simplesmente escolher uma pessoa para pregar. Não é simplesmente escolher um tema. É muito mais complexo do que isso, é pagar um preço. E cada um que está aqui pagou um preço por isso. Muita gente não tem noção do que acontece por detrás desses bastidores. Mas cada um paga seu preço. E eu coloquei assim, eu não, né? Deus falando, eu nem sabia que ia abrir esse momento para falar. Vocês nem sempre tiveram essa maturidade espiritual. Assim como Paulo também, ao iniciar sua jornada com Cristo, não atingiu essa maturidade logo de cara. Isso requer renúncia, preparação, convicção, querer. E Deus é o auxiliador. Poderia dizer até que Ele é o facilitador disso tudo. O que quero dizer com isso é que aqui a semente foi dada. Na verdade, ela não foi plantada, ela foi dada. Não posso dizer que ela foi plantada, pois como ontem foi falado, precisamos preparar a terra. Precisamos preparar o terreno, remover, tirar, fertilizar, plantar e regar. O que faremos com essas palavras lançadas? A mesa está posta. Escolha a sua parte. Eu não vou se o Senhor não for. Eu não irei, meu Deus, se o Senhor não for na minha frente. O que fazer com tudo isso? Como começar? Vamos começar ouvindo. Mas ouvindo o quê? Anos de estudos, erros e acertos, frustrações, altos e baixos. Estamos em guerra. Mas é para chegar até aqui e mudar os corações com a palavra de Deus.